Oi, seja bem-vindo, bem-vinda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter adquirido aí o meu curso, ter confiado no meu trabalho e eu tenho algumas informações para te passar que vão te ajudar aí nas receitas você obter sucesso, tanto nesse e-book quanto nas outras que você foi desenvolvendo, for tentando fazer sozinho, tá bom? Vou me apresentar, eu me chamo Daniela. Eu entrei para a vida do empreendedorismo fazem uns 2 anos e meio, larguei o emprego de CLT e decidi empreender na parte do low carb, porque eu vivi a low carb, né? Eu sou mais gordinha, não muito gorda, não cheguei à fase de ser obesa, mas eu era bem gordinha. Isso me incomodava muito, não tinha nenhum problema de saúde, mas eu resolvi emagrecer com a low carb e deu super certo e eu gosto muito. Eu me sinto muito bem com esse tipo de alimento, tem um retorno muito bom e são produtos, né, os insumos. Quem conhece vão saber que tem muitos nutrientes, muitas fibras, então faz muito bem realmente para o nosso corpo consumir esse tipo de produto e deixar de fora aí as farinhas brancas, farinhas refinadas, deixar para lá essa questão do açúcar que faz muito mal pra gente. Então é isso, me apresentei. Agora pega um papel e caneta aí, um lápis, para ir anotando sobre os insumos, porque eu vou explicar alguns deles, todos eles que estão ali na nossa receitinha, tá bom? Que tá no nosso e-book. E também dar uma explicação, uns insights para você ficar atento aí e as suas receitinhas darem certo. Combinado? Eu vou começar pela parte das farinhas. Nesse e-book, tanto nesse e-book até na minha loja, na Vibe, eu uso 3 farinhas que são as principais, que são a farinha de amêndoas, a farinha de castanha de caju e a farinha de coco. Eu vou falar sobre elas. As 3 farinhas, elas são low carb, tá bom? Baixo em carboidrato, então, e sem glúten. Então, quem tem restrição à alimentação ao glúten, ou a pessoa tem diabetes, então essas farinhas podem ser consumidas tranquilamente, tá bom? Elas também são muito ricas em fibras e gorduras boas, que ajuda a diminuir a gordura, quem tem colesterol ajuda a diminuir a gordura ruim no organismo e aumentar a gordura boa, fora outros nutrientes e vitaminas que são fundamentais para o nosso corpo, então essas farinhas são ótimas. Vamos lá, a principal é a farinha de amêndoas, é a base para tudo. A farinha de amêndoas, você pode substituir ela numa receita uma receita tradicional, que a gente chama de FET, né? 1 por 1. Então, você consegue substituir ela 100% numa receita que você queira adaptar. Obviamente que você vai ter que fazer alguns testes, mas seria mais ou menos essa proporção. A farinha de castanha de caju, você também pode fazer essa substituição de 1 para 1. Porém, essa farinha, ela tem um gosto mais acentuado, ela tem outras características, mas você pode substituir 1 para 1 na farinha de trigo. A farinha de coco, você já não pode substituir 1 para 1 numa receita, porque ela é uma farinha bem fininha e ela resseca muito. Então, para você substituir numa receita tradicional, você teria que usar ela 1/3 da farinha. Então, por exemplo, pede 100 gramas da farinha de trigo e você quer passar ela para uma low carb, você usa 70 gramas da farinha de amêndoas e 30 da farinha de coco. Então, vai dar aquela equilibrada, mas você não pode substituir a farinha de coco 100% por uma da de trigo, né? Eu acho que deu para entender. Ainda sobre as farinhas, eu gosto de usar muito a castanha de caju nas minhas receitas salgadas. Por quê? Por mais que, né, que a farinha de amêndoas não tem gosto, né, fala que é um sabor mais neutro, se eu uso ela num salgado e coloco sal, alguma coisa, eu ainda fico com aquela sensação que ela é um pouco mais docinha. Eu gosto de usar castanha de caju, farinha de castanha de caju nos salgados, porque eu acho que ele dá aquela quebrada na receita. Então, as minhas receitas, essa do pão parmesão que eu coloquei pra vocês, a minha massa de pizza. Então, quando eu vou fazer algum salgado, eu pego 20%, anota aí, 20% da receita, você põe de castanha de caju. Então, aquela mesma continha, se eu tenho ali na receita 100 gramas de farinha de amêndoas, 20 gramas é de castanha de caju e 80 gramas é de farinha de amêndoas.
Isso é uma particularidade minha. Eu acho que a castanha de caju quebra um pouco a farinha de amêndoas e ela também traz uma crocância, né? Então, quando você come a massa de pizza, o pão, você consegue dar aquelas croque-croque, assim. Então, acho que ele traz uma textura legal também. Então, para você usar as farinhas, é isso, recapitulando: farinha de amêndoas principal, farinha de castanha de caju pode ser a principal, mas ela tem um sabor forte. Eu gosto de usar nos salgados 20%, porque dá uma quebrada e traz uma crocância. E a farinha de coco, ela também é low carb, mas você não tem nenhuma receita que você vai conseguir fazer com ela 100%, porque ela resseca. A função dela nas receitas é ressecar a massa, é tirar a umidade da massa. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo. O que tá aí na receitinha, aí no e-book? Eu coloquei, eu não lembro agora a quantidade de cabeça, mas tem uma quantidade lá. Então, você vai ver, você fala assim: ai, Dani, mas eu achei ainda que esse bolo ficou muito molhadinho, ficou muito, né, daquele aspecto de meio mais oleoso por conta da farinha de amêndoas, eu queria ele mais sequinho. Faz o teste, a próxima receita coloca mais 10 gramas de farinha de coco. Aí você falou: pô, gostei agora, ou não, ainda eu achei que ficou seco. Então você vai ali dentro do seu paladar e textura, você vai colocando um pouquinho a mais de farinha de coco ou tirando um pouquinho mais a farinha de coco e vai vendo a textura. Essas que estão aí, essas medidas, essas receitas, são as que eu trabalho na loja e vendo, comercializo. Atendeu as minhas necessidades e tá atendendo as dos meus clientes. Agora, eu não sei aí o paladar de cada um, mas você pode ir ajustando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Falei das farinhas, agora eu vou falar sobre os outros ingredientes. Vai ser bem rapidinho. Vou falar sobre o óleo de coco. O óleo de coco, ele entra, obviamente, substituindo aquele óleo que a gente usa em bolo tradicional, né? Óleo de girassol, óleo de granola. Só que ele tem uma particularidade: ele endurece com baixa temperatura. Então, sempre quando for fazer uma receita, para encorpar e para ter o resultado ideal, ele precisa entrar na receita de forma líquida, tá bom? Não precisa ser quente, mas se ele tiver com gruminhos ou um dia frio que ele tiver empelotado mesmo, aquece no micro-ondas, tá bom? Não tem problema se ele entrar um pouquinho mais quente, morno, né? Na verdade, quente não, morno. Mas aquece, deixa ele na forma líquida e introduz na hora de bater. Ele não pode entrar de forma alguma do jeito que ele tá ali empedrado com gruminhos, tá bom? Então, óleo de coco sempre em estado líquido nas receitas. Os ovos. Os ovos, eles têm que estar em temperatura ambiente, não tem que estar gelado. Então, quem guarda ovo na geladeira, tira antes, deixa ele perder o gelo, porque a clara, ela ajuda a estruturar a massa do bolo, né? Então, ela ajuda a dar aquela estruturada. E quando ela tá gelada, ela perde muito essa função. Então, para ter o melhor resultado de bolo, deixa o ovo em temperatura ambiente também na hora de colocar lá na nossa receitinha, que tá super fácil. Pronto, falamos da farinha, do óleo de coco, do ovo. Agora vamos falar do xilitol, dos adoçantes, tá bom? Eu uso o xilitol hoje na loja, né? E é o que passei na receita para vocês do e-book. Mas a gente tem outros adoçantes culinários, né? Que pode ser o eritritol, o stevia, tem outros aí no mercado que as pessoas até usam no dia a dia e pode ser substituído pelo xilitol. Por que eu uso o xilitol nas minhas receitas? Bom, vou explicar algumas características do xilitol. Ele adoça 1:1 do açúcar. O poder de doçura dele é 1:1 do açúcar. Então, se você pegar uma receita FET e quer transformar no FIT, por exemplo, tem lá 120 gramas de açúcar, você vai pôr 120 gramas de xilitol. O xilitol, ele tem baixo índice glicêmico, então pode ser consumido por diabético com segurança, é um ótimo adoçante para isso. Só o que acontece, algumas pessoas têm a síndrome do intestino irritado. Então, o que acontece? O consumo do xilitol pode dar piriri, exato, aquela vontadezinha de ir no banheiro, dá, dependendo da quantidade que você come, e um desconforto abdominal, que são as gases, o inchaço. Então, o xilitol, ele dá isso em algumas pessoas, né? Hoje tem muitos lugares que estão trabalhando com mix de adoçantes, tá?
Então, aí você pode procurar sobre mix de adoçante, ou se você já tem algum adoçante que você usa normalmente, passar para a receita, mas testar essa questão de nível de doçor, né? Que às vezes está usando um adoçante que é muito forte, aí você não vai fazer 1 para 1 no xilitol. Como você já consome, você vai ter esse feeling de saber o quanto você coloca para substituir, tá bom? Tem o eritritol. O eritritol também tem as mesmas características do xilitol, baixo índice glicêmico e diabéticos pode consumir. Por que eu não uso ele, por exemplo, na loja, Dani, já que ele é igual? O motivo, ele adoça 70% do açúcar, então ele não é 1 para 1, eu teria que usar mais eritritol para ter o resultado de doçor. Outra coisa, para creme, ele cristaliza, né? Então, se eu fizer um creme com eritritol e colocar lá, é questão de dias, de poucos dias, ele vai criar uns cristalzinhos, né? Então, não dá para comercializar um creme cheio de cristal, coisa para você ficar croque-croque. Então, por isso que eu não uso ele. Mas de resto, gente, se você quiser usar, e eu acho que ele dá um sabor residual, então eu não gosto de sabor residual. Mas assim, baixo índice glicêmico, é um adoçante, não causa desconforto abdominal, né? Então, pode você substituir. A substituição dele é 70%. Então, a gente tem que fazer continhas ali. Eu vou deixar a continha para vocês, tá? Para fazer a substituição, caso vocês queiram substituir o xilitol pelo eritritol. Vamos para o fermento. Gente, o fermento, para quem tem intolerância ou alérgico ao glúten, que no caso do celíaco, eu conheço 2 marcas, né? Não sei se tem mais alguma, mas eu conheço 2 que não contém glúten, que é a Royal e aquela Flashman. Acho que é isso, né? Mas vou deixar aqui para vocês as 2 marcas que não tem glúten, tá bom? Só se atenta aí à questão do consumo. Se você não tem nenhum desses 2 e quiser usar qualquer fermento. Vamos falar do creme de leite. Gente, antes de começar a trabalhar com isso, eu não fazia a menor ideia, nem entendia, porque tem aquela prateleira enorme de creme de leite, leite condensado, eu ficava confusa. Na hora que eu precisava fazer um estrogonofe, eu via pelo preço e comprava. Só, esse era o meu entendimento máximo de creme de leite. Mas eu vou falar pra vocês aqui. A gente trabalha na loja e tá aqui no e-book pra vocês os 2. O 20% gordura e o 17% gordura. O 20%, hoje eu encontro ele, trabalho com ele, o Piracanjuba. O 17% eu encontro ele na marca Nestlé e Italac, tá bom? Já fica as marcas aí na cabecinha. E o que acontece? O 20% é o teor de gordura, então ele tem mais gordura do que o 17%. Para algumas coisas que a gente faz, não tem tanta diferença, porque você só precisa fazer um creme, mas para algumas coisas tem muita diferença. Por exemplo, o mousse, que tá a receitinha aí de maracujá, tem dicas para você fazer de limão também, ele não funciona no 17%. Na hora que você incorpora o limão no creme de leite, o de 20%, que tem mais gordura, ele já endurece, já dá uma estrutura boa. O 17% nada acontece. Então, tá lá no e-book que é o 20%, porque o 17% não vai funcionar. Outra receita que faz muita diferença, os docinhos de festa, aqueles de enrolar. O que acontece? Como o de 20% tem mais gordura, então depois que fizer ali na panela e for levar para a geladeira para endurecer, então ele vai dar mais corpo, ele vai ficar durinho pra gente poder enrolar. O 17%, você fala, ai Dani, o 17% dá? Dá também. Só que acontece, como ele tem muita gordura, você vai perder mais tempo mexendo para ele reduzir os líquidos, vai levar mais tempo e você vai perder mais produto. Então, tanto no caso do mousse que não dá certo, o do docinho ele até daria, mas é melhor o 20%, tá bom? Então, existem essas 2 diferenças, 20% de gordura ou 17%. Agora, no caso, ai Dani, vou fazer uma cobertura de chocolate pro bolo de cenoura que tem aí, né? Não vou fazer o docinho de enrolar, eu quero só uma cobertura para comer e tal. Usa o 17, usa qualquer um e você vai ver o ponto, a consistência que você quer na própria panela. Você vai olhar e falar, ai, tá bom ou não tá bom? E lembrando, já pega a dica,
Depois, ainda mais se você for fazer um creminho com chocolate, você for colocar chocolate em barra, sempre tem em mente que depois que aquilo esfriar, então você tá ali acompanhando a textura. Depois que você tirar aquilo do fogo e ainda levar pra geladeira, ele vai endurecer. Então, não espere endurecer muito na panela, porque senão depois, quando esfriar e for pra geladeira, vai virar uma pedra, ou o seu brigadeiro ou o seu creme. Então, muito cuidado. Eu vou falar pra vocês. Existem alguns truquezinhos nossos, assim, de olhar mesmo pra ver se tá no ponto. Se você vai consumir um creminho, comer na colher, botar assim em cima do bolo, que é um negócio mais líquido, então ele começa a engrossar, borbulhar mais grossinho, daquilo ali 2 minutinhos já tá ok. Pro docinho de enrolar tem uma técnica, você pega o doce, joga ele assim na panela, vira a colher, vai ficar um bloco, pluf. Aí na sequência vai ficar outro bloco, pluf. Você olha, se ficar um bloco e aquele outro bloco sem incorporar, é o docinho de enrolar. Agora, se ele cair e já meio que incorporar junto com o outro, ainda não tá no ponto de enrolar. Então, esse é o... Ficou esquisito, né? Mas esse é o ponto. Caiu um bloquinho, caiu o outro e não incorporou, só ficou em cima assim, já pode desligar, porque ele ainda vai endurecer e vai ficar um endurecer macio para você poder enrolar. Porque se você passar muito disso, vai virar uma pedra o seu doce. Gente, eu vou falar agora do último ingrediente, que é o chocolate, porque ainda tem bastante dúvida referente ao chocolate. A gente tem muitas opções, né? Então aí vai depender de você o que você consome. A gente tem o chocolate que é low carb, porém não é diet. Por que o pessoal chama de low carb? Porque é 70%. Então, todo chocolate que é 70% para cima já entra na categoria de low carb, tá bom? Mas às vezes ele não necessariamente ele é sem açúcar. A gente tem o sem açúcar, que o sem açúcar também não precisa ser 70%, pode ser uns 50%, sei lá, o leite, alguma coisa e diet. E a gente tem o que atende todas as categorias, que é inclusive o que eu uso aqui na loja, tá bom? Então, fique atento nos rótulos quando vocês forem comprar, porque existe essa diferença, principalmente para quem é diabético. Então, tenta casar os dois. O chocolate, eu já usei algumas marcas, a Gobest, a Java, e não tive resultado bom e não achei elas boas, né? Tem gente que trabalha com esse chocolate. O chocolate que eu amo, que é assim, maravilhoso e tem um resultado excepcional, assim, eu como ele, é maravilhoso, né? E vocês que estão comprando e-book, são meus clientes da loja, sabem, é a Chocolive. Gente, é o melhor chocolate. Eles vendem chocolate, creme, eles vendem cobertura. Então, assim, gente, quer complementar as suas receitas do e-book? Entra no site da Chocolive e olha os produtos deles, são maravilhosos, tá bom? Eles vendem barra a partir de 1 quilo, então para você que vai consumir aí ou quer fazer um estoquezinho ou vai produzir alguma coisa, já compra o maiorzinho que vocês vão precisar. Vende creme de genduia. Creme de genduia também tem algumas receitinhas na loja. Então, assim, entra lá que é maravilhoso. E temos cupom deles, eu pedi pra eles. Falei, sou muito fã da sua marca. Os produtos são maravilhosos. Por favor, me dá um cupom pros meus clientes, né? O pessoal que vai comprar o book, eles me deram cupom. Então, vai entrar como bônus no curso. Lá no final da página vai ter. Depois de uma semana que você comprou o seu curso, vai ser liberado esse bônus, que é o cupom de desconto pro site deles. Bom, já falamos dos ingredientes, agora uma dica de ouro para vocês, assim, levem muito a sério, porque faz muita diferença no resultado do bolo de vocês. O que que é? Gente, o passo a passo, tanto do bolo, tanto da receita, né? Mesmo eu que já trabalho com isso todo dia, eu já cometi erros, já gastei dinheiro, joguei receita fora por não fazer isso. Separem, primeiro passo, separem os insumos, separe os ingredientes. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai fazendo correndo e você não lembra se você colocou aquele insumo ou não colocou. Às vezes o bolo tá errado, você fala, meu Deus, o que deu errado? Eu esqueci alguma coisa? Então faz assim, separa tudo, deixa tudo bonitinho, tudo pesado, tá? Então vai lá, separa os ingredientes, deixa tudo separadinho. Separou os ingredientes? Liga o forno.
pré-aqueça o forno. Porque o que acontece? Quando você coloca a parte final, quando você coloca o fermento começa a gerar aquelas bolhas que dão estrutura na sua receita. Só que elas começam a estourar e elas precisam, quando entra o bolo no forno, o forno precisa estar quente já para ele assando, estruturar a massa, ficar assim, ó. Senão ele vai ficar... Você deixar lá ele para fora, com o fermento explodindo, causando aquela ebulição, sem ele assar, ou põe no forno frio, até o forno aquecer, começar a assar, as bolhas vão fazer assim, seu bolo vai... Então, não, vamos seguir o passo a passo. Separa os ingredientes, pré-aqueça o forno e na hora de fazer a preparação, o que a gente indica, né? Vocês vão perceber que a maioria dos produtos, ou quase todos, se eu não me engano, são feitos no liquidificador. Então, como é que a gente faz? Põe todos os ingredientes líquidos, né? Tô falando de modo geral, quando vocês verem que é no liquidificador. Então, você põe primeiro os líquidos, coloca para bater, que vai dissolver o xilitol, vai envolver o ovo, o óleo, tudo bonitinho. E em outro bol e outra tigela, você mistura as farinhas, já deixa as farinhas ali prontas. Porque às vezes na hora, se você jogar o líquido e colocar uma farinha e colocar outra, parece que elas engruvinham e não misturam bem. Então, quando elas estão sequinhas, elas incorporam muito mais. Então, mistura ali os secos, bate o líquido e deixa o fermentinho stand-by ali esperando. Na hora você terminou, desliga o liquidificador, joga o líquido, mistura, incorpora, a massa tá incorporada ali com a farinha, põe o fermento, não mistura muito, puf, 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 mexeu o fermento, forma e corre para assar. Gente, tá dentro do forno, entrou a receita lá, não mexe pelo menos 20 minutos, tá? 20 minutos a 30 minutos você não precisa mexer, tá? Fogo baixo vai estar lá na receitinha, fogo baixo. Pode dormir tranquilamente 20 minutos que nada vai acontecer, nada vai queimar, nada vai derramar, fica em paz, tá? Porque o que acontece? A gente pré-aquece o forno para ele chegar naquela temperatura ideal para assar. Você abriu o forno, qualquer frestinha, você abriu o forno, aquele calor, aquela temperatura que ele atingiu, foi embora. Já era, ele já tá em outra temperatura. E pior, se a gente faz isso muito recente, ele perdeu a temperatura, o fermento tá lá agindo e fala, cadê o calor aqui? Cadê o calor? O calor foi embora. Então, para uma receita bem bonitinha, vamos seguir esse passo a passo, tá? Separa os ingredientes, bate os líquidos, mistura o seco, incorpora, fermento, forno, 20 minutos ninguém abre o forno, até 30, tá? A maioria das receitas demora ali entre 40, 45, vai depender do forno de cada um, tá bom? Inclusive, se o forno tiver 180, for muito baixo, você conhece o seu fogão, pode ser a 200, mas aí você entende melhor ali, você ajusta. Mas é fogo baixo, tá? A farinha de amêndoas precisa de um tempo a mais para assar, para ficar mais bonitinha do que uma farinha normal, tá bom? Então, gente, essas foram as dicas, falei de todos os insumos, dicas para assar. Espero que vocês gostem, façam as receitas, testem, volte para me dar feedback. Se não for aqui, lá na minha página da Vibe, me chama no direct. Se não deu certo, me chama também, fala, Dani, ó, fiz aqui, não deu certo, me dá um help que eu vou dar um help para vocês, tá bom? Espero que gostem, façam muito proveito, né, de tudo que tem aqui e feedbacks aguardo. Um beijão, muito obrigada.